Tá, vamos lá. Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e toda a região sul do Brasil. É lógico, a gente está falando aqui diretamente do Alma Studios, onde as pessoas dão vida a ideias e criações. Se você está nos assistindo no YouTube e ainda não segue a nossa página e ainda não deu um like nesse vídeo, já dá um like agora, e aí esse vídeo vai distribuir para muito mais pessoas. E ele tá ao vivo agora no YouTube e daqui a pouco as pessoas podem ouvir no Spotify, no Apple Podcasts e vamos tentar o Deezer. Não te prometo nada, mas eu vou tentar lá. Tá bem. O Tino é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e agora a gente vai lançar uma novidade aqui no Tino, que é um novo apoiador, mas daqui a pouquinho eu já falo para vocês. O Tino é um podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas no YouTube. E aonde mais, Cuca? No Spotify, no Apple Podcast. Ah, é isso, eu quero reforçar. E talvez no Deezer. Eu quero reforçar que as pessoas, elas tenham ter certeza de onde a gente está. É isso. Começar agradecendo aos nossos apoiadores e hoje a gente está com um apoiador novo e já convidamos eles para estarem aqui conosco nesse episódio muito especial, que é a Differ Coffee, que hoje nós vamos falar sobre cafés especiais, mas também vou agradecer a Padoca da Baixa, a Laborama, Cultura Organizacional, e a Livraria Vanguarda, onde você ganha 10% de desconto em compras pelo site usando o cupom TINO. E partezinha desse valor é revertido para a nossa iniciativa aqui. Também agradecer aos nossos patrocinadores. Em Comum, Cuidadores de Marca. E ao Parque Una. Passem um dia no Parque Una. Vocês vão ver gente correndo, gente tomando café, famílias passeando, muita gente morando, trabalhando e principalmente vivendo ali. E não é por acaso. O Una é um bairro vivo, cheio de serviços, comércios e opções para todos os estilos de vida. Tem estúdio, apartamento de 1, 2, 3 dormitórios e também duplex. E na hora de comprar, o Una Fácil ajuda a deixar tudo mais simples, com condições e parcelas que cabem no seu orçamento. Por isso tá todo mundo no Parque Una. Agora só falta você. Agora só falta você. Nosso episódio, então, como eu já falei para vocês, é sobre cafés especiais. Grão, método, torra, expresso, filtrado, tudo o que realmente a gente tem que saber. E até, né, como o café é uma commodity, a gente está num boom do café agora, que aumentou o preço, e a gente quer entender um pouquinho desses especialistas de café, o que eles podem nos trazer sobre esse mercado, né? E os nossos especialistas são nada mais, nada menos que dois profissionais incríveis, né? O nosso primeiro convidado, Vitor Antoniazzi, empreendedor, programador e fundador da Differ Coffees, marca de cafés especiais de Pelotas, dedicada à curadoria, torra e construção de experiências sensoriais com foco em origem e qualidade. Antes do café, criou e vendeu uma startup de tecnologia, aplicando essa visão de produto e processo ao negócio. Idealizou o passaporte dos cafés especiais e criou a Organic Rich Rewards. Bem-vindo. Boa. Prazer estar aqui. Interessante falar sobre o TinoCast, sempre veio a indústria criativa de Pelotas, né? E a gente vem trabalhando muito nessa parte de criatividade. Acho que a gente vai contribuir bastante para o podcast aqui, conversar sobre diversas iniciativas, conversar sobre cafés especiais, conversar sobre ideias, inovação. Acho que vem aí sempre à frente, né? Boa. Tua frase? Minha frase é: o café bom é aquele que tu gosta. Teu arroba? Não tenho. Não tem? Não tenho Instagram. E a da Differ? @differ.coffee.com. Differ.coffee.com. Maravilha, Alisson. O café é bom que tu gosta. E o cara fez o negócio do Organic Rich Rewards ali e não tem Instagram. Não tem Instagram. Casa de Ferreiro, espiritual. Exato. Daqui a pouco ele vai dizer que não gosta de café. Nosso segundo convidado, Bruno Potts, marido da Yasmin, pai da Isabel, do Bento e do Pedro. Ou da Tereza, que está por chegar. Barista há mais de 8 anos, sempre atuando com cafés especiais, sendo 6 deles em Pelotas, passando pelas principais cafeterias da cidade.
Atua também na formação e em cursos. Hoje, na Differ, acompanha de perto o crescimento do café especial no Sul. Para ele, café não é para ser chato, é ritual. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui, de falar sobre algo que eu amo. E minha frase é que o ato de preparar o café é transformar algo ordinário em extraordinário. Bruno Potts. Comigo, ele, Daniel Cuca Moreira. O diabo mora nos detalhes. Nietzsche. Adoro. Teu arroba? Arroba Cuca em Comum. Ando devagar porque já tive pressa. Cara, Eu acho que seja... Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Eu sou musical, então as minhas frases sempre têm música. Sabe qual que eu achei que tu ia falar? Ah. Andar café, eu vou... Ia ser uma boa. Meninos, primeiramente, que prazer recebê-los aqui. Segundamente, entre aspas, mas que bom ter a iniciativa que é a da Differ junto do Tino, que é algo que a gente já conversa já faz um tempo, que a gente começou com um ambiente descontraído, mostrando os bastidores. A gente consegue cada vez mais mostrar os bastidores, mas a gente queria ter uma bebida que fizesse parte do cotidiano dos criativos. Uhum. E café é algo que com certeza faz parte. E obrigado por abraçarem esse projeto conosco, né? O Tino, que é um projeto que a gente faz com tanto carinho, que a gente já está com mais de 80 episódios aí, quase 2 anos, toda semana, não falhamos no Natal, não falhamos no Ano Novo, a gente está... E eu tenho certeza que vocês vão somar junto conosco nessa parceria aí. Me conta, vendeu uma startup e abriu o café, já gostava de café antes? Isso aí é uma história bem interessante, né? Meados de 2016 foi quando isso aconteceu, né? Fazendo uma longa história curta aqui, eu tive uma startup que a gente fazia previsão para o varejo de moda, ou seja, sistema de recomendação, sistema de previsão de demanda, e acabou que era muito difícil em 2016, 2017 encontrar profissionais de tecnologia, ainda mais focado nessa parte de inteligência artificial que estava recém dando os primeiros passos, né? E aí uma das decisões lá na época foi vender a propriedade intelectual do software que a gente já tinha construído para grandes marcas, né? C&A, Riachuelo, Grupo Soma. Então, boa parte hoje dessas previsões de moda que acontecem, né? Tem um pingo meu aí que eu vendi para eles essa propriedade intelectual do software. Acabei saindo um pouco, tentei entrar num mundo de viver meio sabático, assim, né? Tentei entrar não deu certo, aí foi aí que surgiu a Differ, né? Então, tem uma tentativa aí de entrar num modo um pouco mais lento, mas aí acabou que a minha cabeça fica fervilhando, acabei iniciando outras. Esse cara dá uns 3 episódios. com assuntos diferentes. Não, e trouxe a inquietude de uma startup para dentro de um produto que ele é slow food em quase todo o processo, exato, né? Exatamente. Até para tu entender, assim, para vocês entenderem um pouco do processo inicial da Differ, né? A gente decidiu abrir, a empresa, foi quando a gente fez um link de pagamento, mandou para vários amigos que viviam dizendo vende o café, a gente torra para nós, né? Eu gosto de tomar café, e a pessoa dizendo vende, a gente fez um link de pagamento, mandou para umas 30 pessoas e 26 pessoas colocaram cartão de crédito. E aí eu vi, aqui tem alguma coisa, né? Aí o próximo passo foi realmente comprar o café para entregar para essas pessoas, então a gente andou no modo meio startup violento, assim, de vender produto sem ter o produto, sabe? É tipo o curso, né? Do lançamento semente, que tu vende o curso sem ele estar gravado. Exatamente. E aí depois a gente foi numa correria, né? A gente não tinha torrador, então a gente torrou, as primeiras torras foram pipoqueiras, pra ter uma ideia. Então tem essa parte toda da história lá no nosso site também, se alguém quiser ver um pouquinho mais de perto, mas é absurdamente interessante porque, enfim, a gente vendeu sem ter o produto, né? E aí quando a gente viu que tinha atração e a gente viu que realmente a galera gostou do produto. Isso em 2016? Não, um pouquinho mais pra frente, né? 2016, quando eu comecei esse processo da startup, eu acabei vendendo em 2019, ele mais ou menos, né? E aí, então foi bem na pandemia. Foi na pandemia, foi início de pandemia, cabeça fervilhando por conta da pandemia em casa, né? E bom, a ideia é valorizar o café do Sul, mas tem café no Sul? Da onde vem o café de vocês? Como é que é? Boa. O processo de torra, até para entenderem um pouco, né? O Bruno vai falar um pouco mais sobre os métodos e preparos, que ele tem esse conhecimento, eu não sei nada disso. Eu faço num método, faço numa moagem, faço numa temperatura de água e para mim é isso, né? Então,
E o café bom é o café que tu gosta. Exatamente. Mas eu faço isso muito mais para entender o perfil de torra, porque se eu acabar mexendo em todos esses detalhes, acaba que eu não consigo identificar qual que é o perfil de torra. Depois a gente vai entrar nesse um pouco mais delicado do processo, né? Mas o interessante, assim, de todo o início da Differ ali foi justamente fazer esse processo de vender o que tu não tinha, né? E aí dar esses próximos passos e acessar outros mercados e conseguir vender esse café. E aí a gente entendeu que o café que a gente gostava de consumir é o café fresco, né? Que é aquele café que tem pouco tempo de torra. Então o café verde, depois que ele é colhido, faz todo o processo, ele dura 2, 3 anos, entendeu? Mas o café depois de torrado, 2 semanas, 3 semanas no máximo, entendeu? Então a gente viu que boa parte dos cafés que a gente consumia aqui no sul do estado eram cafés que perdiam esse, que a gente chama, né, o momento creme de la creme, né, o melhor momento possível em trânsito, entendeu? Eu tava dentro do caminhão fechado, dentro de um baú, vindo até aqui o Rio Grande do Sul. Então, no final das contas, a gente viu isso, né? E hoje a Differ entrega o café com 2 dias de torra, entendeu? Tem que esperar talvez 2 dias para começar a consumir o café, e aí ele vai estar, assim, muito É mais ou menos o mesmo lema da cerveja artesanal, né? Beba local. É isso aí. Tanto é que já tiveram a oportunidade de a gente vender o café para fora do estado, para outras regiões que ia demandar um pouco mais de frete, a gente acaba não fazendo isso porque, infelizmente, a gente vai acabar vendendo um produto que a gente não acredita, né? Então, a gente se mantém no estado, a gente é uma empresa familiar, extremamente pequena, né? Na operação, assim, dia a dia são 4 pessoas só, então a gente tenta manter essa equipe enxuta, né? A gente tem um clube de assinatura, a gente vende para inúmeras cafeterias e outras empresas aqui da cidade. E a gente não tem o interesse de criar franquias ou de crescer muito mais, entendeu? A gente gosta muito de viver essa experiência aqui. Porque daí eu sei nos lugares que eu vou, as pessoas me conhecem, eu acabo conversando sobre o processo, sugiro outros métodos, outros preparos, né? Então eu gosto de ir em todos os lugares que eu conheço todos os donos de negócio, né? Então isso é uma coisa que é muito interessante do mundo do café aqui. Que massa, olha. E geralmente são entusiastas também, né? Que estão trocando contigo, estão te dando um feedback precioso, porque são profissionais do café, né? Exatamente. E café é uma... Tu pode não gostar de beber, mas se alguém estiver passando um café, tu vai gostar do cheiro. Ah, sim. Isso sem dúvida nenhuma, né? E, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que tu começaste nesse processo do café, de fato, assim, tipo, da mesma forma que o Vitor disse assim, tem potencial aqui, ó, tô vendendo uma coisa, mas... Quando que começou essa ideia de, cara, vou ser barista? Uhum. Não, me diz quando deu essa virada aí. Sabe que era engraçado que esse final de semana eu fui fazer um treinamento e aí eu contei justamente a história de como que eu comecei a ser barista. Então eu fui trabalhar em uma cafeteria, isso era em Blumenau. E o barista, ele era muito meu amigo, meu melhor amigo, assim. E ele começou a me puxar para lá porque eu trabalhava como atendente e aí ele me puxou pro bar. E aí ele começou a me ensinar ali. E aí eu comentei para eles que eu não sabia que café vinha em grão, eu não entendia nada. Tudo que hoje em dia para mim é tão básico, grão, moer e tudo mais, eu achava que o café vinha do Nescafé, o café solúvel, era aquilo que eu conhecia, cheio de açúcar. E foi nesse processo de trabalhar numa cafeteria, começar a se apaixonar por ali, pela bebida. E um dia eu fui trabalhar onde eu era o barista, fui sair daquela cafeteria que eu comecei, fui trabalhar em outra. E é ali que eu vi que eu gostava mesmo de trabalhar com café, queria aprender mais. E eu fui buscando cada vez mais. E aí, depois de um tempo, eu voltei para a cidade, né? Eu sou natural daqui de Pelotas, fui para lá trabalhar. E aí, quando eu voltei para cá, eu já comecei a trabalhar em outras cafeterias aqui da cidade. E também sempre trabalhando com café especial. Aí posso dizer que eu dei uma movimentada na cena aqui da cidade, em questão dos baristas locais, né? A gente meio que se uniu, assim, durante um tempo. Questão dos eventos também, questão de evento, essas coisas. A gente fazia uns TNTs, que a gente chama, que são batalhas de latte art, que é aquele desenho com leite no café, né? E aí a gente fazia isso de noite, então a gente deu uma bela movimentada aqui na cena da cidade. Isso é legal porque atrai bastante gente pro evento, para conhecer a cafeteria e para conhecer cada vez mais o café, né? Então, os métodos, entender um pouco mais que não é só o Nescafé. Exatamente, que não é só o Nescafé. E que tem uma comunidade por trás, né? Sim. Isso é muito legal. A gente tá ali fazendo café, mas tem muito mais do que o café, né?
Eu sempre digo também que o café não é só o café, né? Tem todo o produtor que cuidou toda na fazenda e tudo mais. E aí veio o processo de torra, né? Que aí já entra a parte do Vitor. Aí depois tem o barista. E aí, sim, o consumidor final, então, acaba que não é só aquilo ali, não é só a bebida, né? Tem muito mais coisa além do café. Eu achei interessante, porque deve ter um monte de gente que está nos assistindo que não é inserido muito nesse mundo, né? Então, seria legal contar um pouquinho qual é a diferença de um café especial, ou quais são as diferenças dos tipos de café, né? Desde o supermercado, o instantâneo, né? O solúvel, né? Até o café especial. Então, existe... É o beabá. O beabá. Existe uma escala, tá? Que a gente divide eles entre café extra forte, forte, tradicional, gourmet. Antes tem o superior, gourmet e o especial. Então, o especial, ele tá lá em cima, né? E é por pontuação? Como é Isso, é por pontuação e existem umas regras ali, né? Para estar dentro daquela escala. Então, a fazenda vai enviar uma amostra e aí tu vai avaliar aquele café, vendo se tem uma quantidade de defeitos ou não, né? A qualidade daquele café. Então, ele vai estar se enquadrando numa dessas escalas. Cafés com uma qualidade mais baixa vão ser de tradicional para baixo, né? Então, o extra forte, o forte e o tradicional. Quando a gente entra no superior e no gourmet, a gente já tem uma qualidade um pouquinho maior. E o especial, ele realmente é um café especial, né? Ele não tem esse nome por acaso, né? Ele realmente tem um cuidado, a gente sabe de onde ele veio, tem toda uma rastreabilidade daquele café. E ele é totalmente pensado para aquele pacote, né? Então, ele tem um perfil de torra, que a gente vai dizer assim, um perfil de torra que ele é cuidado para evidenciar as notas daquela fruta, porque isso também tem muita gente que não sabe que o café é uma fruta, né? Que ele vem numa árvore, ele é uma fruta, parece uma cereja, assim. E então, a gente tem que cuidar bastante disso aí. E falando disso de o café ser uma fruta, né? Esses cafés com a qualidade mais baixa, acontece dos produtores pegarem e não selecionarem, na verdade, né? Não seleciona o café, pega tudo de péssima procedência, então... Com folha, com tudo, com galho, com bicho. Tudo, fruta podre, essas coisas, então vai... E torra tudo. Torra tudo. E esse gosto podre, né, vai passar para tua xícara. Então, um exemplo que a gente usa também é como é uma torrada, daquelas assim, quase carbonizada, que seria o café tradicional, e como é uma torradinha bonitinha ali, caramelizada, né, com uma manteiguinha. É uma torra média. Torra média clara. Torra média clara, exatamente. Então... Nessa divisão que o Bruno trouxe é legal porque essa é a divisão que vem no supermercado, né? Na divisão, quando eu trato com os produtores, é completamente diferente, né? Talvez sejam coisas que vocês não vão nem ver na embalagem ou qualquer coisa assim, que eles separam por 3 categorias, basicamente. Então, eles têm a bebida dura, que é o café que não é interessante, ele não bebeu nenhuma nota sensorial interessante, ele é um café que tem uma quantidade alta de defeito, tem grão brocado, tem vários outros problemas, né? Então, eles caracterizam como bebida dura. Depois ele tem a bebida mole. A bebida mole, que eles chamam, são cafés que têm um potencial para ser especial. Talvez eles vão beirar os 80 pontos ali, então eles ficam entre esse gourmet e especial ali, né? E aí depois tem o café que eles chamam de bebida estritamente mole, que é um café um pouco mais docinho, tem uma acidez mais pronunciada, assim. Então, quando eu tô lidando com o produtor e eu vou falar com eles, eu tenho que falar com esses jargões. Eu não posso pedir, quero um café especial. Eles não vão me vender o café especial, tem que pedir um cara. Sacanagem com a minha cara. Exatamente. Porque é o mole, o duro. Exatamente. Acaba sendo a bebida dura, a bebida mole e bebida estritamente mole, né? Que tem muito a ver com o paladar no momento que tu coloca o café na boca, que tu sente, né? Então, um café fácil de beber e um café difícil de beber no final das contas. E é fácil de comprar café pra trazer pro Rio Grande do Sul? Vamos lá. Acho que aqui a gente vai entrar em umas histórias boas, né?
Antigamente não era muito difícil, eu tinha que pagar um valor absurdamente caro porque não tinha o volume, né? Hoje a gente vende aí perto de 1 tonelada de café por mês, então é um volume expressivo que a gente consome de café, então o frete fica mais barato, o valor do quilo fica mais barato, a gente consegue comprar esses cafés numa quantidade interessante. Outra coisa interessante também de falar, uma coisa que eu não tinha ideia nenhuma, eu comecei a comprar café de quantidade de ter um contato muito mais próximo aos produtores e eu falava, eu preciso ter o melhor café, eu quero ter o melhor café. E aí as pessoas falavam, eu não consigo te vender o melhor café, porque ele já tá vendido. Mas como assim? Tipo, o que acontece, né? Foi aí que eu descobri algumas histórias, e uma dessas histórias que é muito interessante é o seguinte, tem uma fazenda que a gente trabalha, que é a Fazenda Chapadão, vem um pessoal da Austrália, vem pro Brasil uma vez por mês, mais ou menos, eles sobem em cima do trator e vão lá, né, recorrer à fazenda, olhar tudo que tá acontecendo, depois voltam pra Austrália, uma vez por mês eles vêm, e aí na época de colheita, esse pessoal ele vem pra cá, eles sobem em cima do trator, eles colhem o café, eles fazem a pós-produção do café, eles desembarcam o café, eles botam o café no container, ele vai pra Austrália, depois ele vai embora. Então não tem como fazer nada, né, esse café já tá vendido por 10, 12, 15 anos às vezes, né, esse do Fazenda Chapadão tá vendido por muito tempo, e é um café que assim, pelo que comentam, né, a gente nunca conseguiu tomar ele, é um café 94 pontos, né, uma coisa que é uma iguaria absurda, assim, é um dos poucos do Brasil nesse tamanho. E como ele já tá vendido, ele não consegue nem colocar em concurso, não consegue nem testar isso aí, né, então vieram os caras, gostaram muito do café, aquele talhão daquela fazenda deles já tá vendido, né, por muitos anos, venda futura, que é que eles falam, veio o pessoal, analisa o café, época de colheita eles vêm, fazem todo o processo, embarcam o café e vão embora. Então, pra tu ver o nível de excelência que outros países buscam, né, no café. Então, pô, eles vão, enfim, o processo todo extremamente complicado de irem para outro país e fazer isso tudo, porque significa que, obviamente, a Austrália tá anos-luz à frente nessa parte de consumir café do que a gente aqui no Brasil, né? Meu pai dizia assim, ó, que não tem água na Escócia suficiente para fazer tanto e o whisky Scotch, que é vendido pelo mundo. Com o café é mais ou menos assim, porque assim, uma planta de café dá um pacotinho de 200 gramas, se não me engano, né? Mais ou menos isso. Uma planta de café é um pacote dependendo da produtividade, mas entre 500 e 200 gramas, vai. Não tem, o mundo inteiro toma isso, são poucos os lugares que produzem, pelo menos com qualidade, né? E aí? O Brasil, ele é o maior produtor de café mundial, né? Então... Mas o café é caro também por causa disso, né? Também. Porque tem pouca produção para o consumo, né? A gente teve uma suba violenta agora no último ano, né, de uns 60% no valor do café, né, então o valor que a gente pagava numa saca, a gente não conseguiu pagar nunca mais nesse valor de saca, porque o mundo inteiro começou a ver essa função do café especial e de café no geral, né, e o café tem essa questão que a galera fala que é, a cada 2 anos ele tem uma baixa produtividade, né, então às vezes cai nessa baixa produtividade, todo mundo procura o café e aí, tipo, o valor fica impossível de comprar, né. Eu me lembro que no início da Differ a gente comprava saca de café a R$1.400, R$1.500, né. Hoje em dia é R$3.000, R$3.500 uma saca de café de 60 quilos. Das que a gente trabalha no dia a dia, assim, né? Se a gente pegar essas que nem eu trouxe aqui de uns produtores que são, né, que trabalham com o melhor café, assim, né, café 92, 93 pontos, vai pagar R$7.000 na saca, R$8.000 numa saca de café, entendeu? Então, eu fico imaginando o desespero desses australianos. Que o cara, depois que se habitua a tomar um café desse aí, de, sei lá, 94, o cara não quer outra coisa, né? E aí... tem um lugar só que produz e aquilo tem que ser deles, e tu falou que tá vendido por anos já, né? É louco assim de pensar, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar isso ou ver isso, né? E aí, obviamente, o Brasil faz isso com tudo, né? Tanto é que no Brasil existe qualquer produto tipo exportação e o tipo do que fica no Brasil. O tipo exportação é que vai pra fora porque dá o preço melhor, né? E o que fica no Brasil sempre, normalmente, é o secundário, né? Eu vi isso agora com a safra do camarão, que eu trabalhei num projeto junto com o Sebrae, em 17 restaurantes lá na Praia do Cassino. E agora abriu a temporada, né, do dia 1º de fevereiro, né, a pesca. Só que, tipo, o camarão bonito, ele já tá vendido, velho. Já tá reservado nos barcos que vai para outro lugar, não vai ficar aqui. E aí é ruim, porque a gente, quanto consumidor, quanto cliente, não aproveita o melhor do que tem disponível, porque ele já foi vendido. Exatamente. E isso funciona com café também. Quase todos os produtos do Brasil são assim, né? Obviamente vender em dólar, vender pra fora, quem paga mais é melhor, né? E não são todos os produtores que conseguem, né? Alguns a gente consegue, por exemplo, ter acesso a alguns produtores, né? Que eles não têm esse modelo de exportação, então a gente consegue pegar alguns cafés, né? Um pouco mais extraordinários, né? Dentro da Differ a gente chama de cafés extraordinários.
não são cafés de tomar todos os dias, tu não vai talvez nem conseguir tomar toda a tua xícara, né? Então eu trouxe ali um geisha, né? Hoje em dia geisha não pode ser mais produzido no Brasil. Então quem tem a árvore lá, quem tem a plantação e é direito adquirido não precisa derrubar, né? Mas tecnicamente é um café que tem uma estrutura completamente diferente, né? Esse que a gente trouxe, ele tem um sabor de especiarias, assim. Então tu vai começar a tomar, tu vai sentir aquele cheiro de especiarias, né? Aquele sabor todo de cardamomo, um pouco de cravo da Índia, alguma coisa assim. Talvez não consiga nem tomar toda a caneca. Então é isso quando a gente fala dos cafés extraordinários. Não é um café que é o do dia a dia tomar 2, 3, 4 cafés, né? Então é um café que ele é completamente distante do resto todo, como uma bebida, né, extremamente difícil de ser encontrada, né? Com base nesse assunto, cara, como eu tenho que treinar meu paladar para conseguir entender essas notas? Né? Tipo, tem algum processo, tu quanto barista, tu quanto consumidor e empresário? Porque assim, a gente vê, é óbvio que tu vai tomar uma cerveja, tu sente o gosto da Corona e da Heineken. Tá, ó, consegui entender aqui que ela é mais leve. Mas e o café? Como é que vocês aconselham as pessoas a apreciarem o café e ir buscando essas notas? Que nem vinho. O vinho é um processo meio similar, né? Mas o que eu falo do café e talvez fale do vinho também são muito próximos, que é tu experimentar o máximo de coisas diferentes, entendeu? Então esse que eu trouxe aqui, por exemplo, do café do mamão, né? Ah, muito bom. A gente tava tomando agora. Esse café, assim, quando tu faz ele, né, no método, tu faz todo o processo, assim, de preparo, né, do café, certa moagem, certa temperatura d'água e tudo mais, ele parece que tu tá comendo mamão, só que sabe quando tu erra a parte boa do mamão e tu pega um pouquinho da casca, assim, fica mais amarguinho, é exatamente esse sensorial que tem nesse café. Esse café é um café 92 pontos, se eu não me engano, entendeu? Então, tipo, ele dá um passo a mais, porque ele realmente entrega isso, né? Quando tu faz ele muito bem executado, todo o processo, tu acaba encontrando isso aí. Mas que nem eu falei, agora eu falei pra todo mundo, né? O sensorial de mamão, todo mundo come mamão, né? Então, o jeito de tu conseguir pegar cardamomo, lavanda, sei lá, cravo da Índia, é tu experienciar essas iguarias, né? Perfeito. Tu experienciar isso. Então... E sentir onde é que tá dentro da língua, né? A gente vai acessar isso aí daqui a pouco, eu vou explicar direitinho pra galera depois como é que tu identifica, né, quando é café especial, onde é que tu identifica cada um dos processos dentro da boca, né, porque isso aí é uma das características, né. Ele já fez todo o roteiro. Rapaz. Não, eu quero contar uma coisa. Mano. Eu sou um novato, e eu acho que as pessoas que também são novatas vão se identificar com o meu caminho, tá? Porque é o seguinte, tomava café solúvel, né? Até 2 anos atrás, um ano atrás, né? Aí minha mulher começou a comprar uns cafés em pó pra passar, tal, especial. Aí a gente comprou um moedor, mas eu só tomava no fim de semana. Porque eu falei, eu não vou tomar isso todo dia, que eu vou ficar mal acostumado, né? É assim como quando tu começa com um hobby, assim, tu gosta de música. Aí tu tem que ter aquele puta aparelho de som, aí tu tem que ter aquele não sei o que, o negócio começa, e tu começa a ficar mais exigente. Então eu tava com medo de ficar exigente. E aí depois tu não consegue apreciar uma coisa que é mais baixa, né? Com a cerveja artesanal é a mesma coisa, e aí vai. O gosto não retrocede. Não retrocede, é um caminho sem volta, né? E aí chegou num ponto que eu tava tomando todo dia já, né? E aí eu fui para começar a aprender como é que eu tiro o melhor desse grão, né? Fui para YouTube, vi um monte de vídeo e tal, não sei o quê. E eu, é complicado demais, deixa eu fazer do meu jeito. Aí aos poucos eu fui introduzindo uma coisinha ou outra para perceber a diferença, porque isso é legal também. Quando tu perguntou como é que apura o paladar e como é que descobre essas coisas, eu me vi nesse caminho, né? Passaste por esse caminho. Primeiro é o café com grão, que tu moer na hora é bem melhor do que o em pó, tá? Beleza. Depois é a quantidade que tu vai pôr pra quantidade de água, tá? Beleza. Depois é a temperatura da água. Depois é... O tempo de... o tempo, porque primeiro é o... Como é que é? Primeiro é o ácido, depois o doce. Não, como é que é a ordem? No sensorial, quando tu coloca ele na boca? Não, quando tu tá passando a primeira extração... Aí primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque, depende, cada um tem uma receita. Acho que o Bruno daqui a pouco vai começar a comentar sobre as receitas. Mas enfim, aí tu vai aprendendo isso, né? A primeira coisa que a gente extrai é o corpo da bebida. É o corpo. O corpo do soro, e aí por fim vai vir a acidez, e aí se tu extrair demais pode vir um amargor. Exatamente, era isso que eu ia falar. Aí depois, se eu vou moer mais fino ou mais grosso... Hein? Tu tá nojento, tu tá nojento no café. Bom, enfim, então eu tô nesse processo, assim, né? Todo dia eu faço, todo dia aí eu começo a apreciar mesmo.
Ah, peraí, esse aqui tá melhor que o de ontem. Ah, não, esse aqui não tá, esse aqui tem mais... O que eu fiz diferente? Eu não cheguei nas notas. Mas tu sabe recriar essa receita de novo? Sim, claro. Ah, então aí tá perfeito. Claro. Perfeito. Mas eu tô em evolução ainda, né? Tô em sim, constante evolução. Mas eu não quis fazer tudo de uma vez só, porque trabalho demais. Só que tu vai ficando chato. Esse é o problema, a gente vai ficando chato. Não, e aí eu escutava antes, assim, ó. Tipo, eu não tenho tempo pra passar um café. Mas aí, ao mesmo tempo que tu não vai pôr água a esquentar, o tempo que a água tá esquentando, tu prepara tudo. É o tempo que tu Aí moeu. tu pega o papel, tu pega o filtro, moeu o grão. Escaldar o papel é imprescindível. Aí, boa. Tu vê, ele já tá estudado É, já, né? tá. Ele vai dar um curso de barista daqui a pouco. Mas é entender, transformar esse ordinário em extraordinário e fazer com que na tua rotina, sim, dá pra passar café todo dia. O bico de ganso. Isso aí. Ah, Uma pergunta pro Cuca agora. Tu falou, né, de escaldar o filtro de papel e tudo mais. inverteu o papel aqui, ó. Pergunta do convidado. Uma pergunta pra ti. Tu já tomou a água do papel? Não. Tipo, todo mundo fala pra tu escaldar porque vai ficar com gosto da água. Mas tu já experimentou aquela água? Não. Amanhã, quando tu estiver fazendo, toma água. Isso aí Deixa é um uma copinho parte... sem a água e aí a água do papel, né? E um com. Tu vai ver a diferença. Por que realmente tem que escaldar o filtro? Porque, tipo, a gente às vezes acaba estudando as coisas, as pessoas falando de uma coisa ou de outra, né? Mas a gente não vê no dia a dia isso acontecendo, né? Então é uma coisa facinha que tu pode fazer e experimentar. A gente não vai dar um gole, né? Tu só vai botar na boca e sentir o sensorial. Porque, de qualquer forma, se tu não fosse escaldar o filtro, aquele gosto ia estar no teu café também, né? Uma vez estava na Argentina e eu comprei um filtro para passar. A gente estava passando 3 dias ali, fomos no supermercado e tinha um filtro de papel reciclado. Eu não sei se era reciclado ou se era não branqueado. E aqui eu não encontro isso, porque ele era um filtro mais amarelinho, assim. E, enfim, não comparei com o outro pra saber, mas parece mais sentido eu passar o café num filtro, num papel que não foi branqueado, né? Porque tem branqueador, tem um monte de coisa ali para deixar o papel branco, né? Sim, mas sabe que eu já ouvi que esse tipo de papel, ele passa por mais processo químico do que o branqueado. E aí até para extração, pode ser que ela prolongue um pouquinho mais e a gente acaba extraindo demais daquele café. Mas voltando do teu processo, né, de conhecer o café, eu acho que tu tá indo muito bem. Porque a gente não pode ir se afobar, né, para entrar assim, dar um ponto no mundo do café, assim. Tu tem que ir aos poucos. Eu sempre indico às pessoas sempre que elas sempre acham que o café é muito caro. E realmente, o café é caro. Mas se tu for aos poucos, fica tranquilo, todo dia tu tá tomando um cafezinho bom. Toma café bom, não é quantidade, é qualidade. Exatamente. Quando tu fala do caro, eu vou te fazer uma pergunta, né? Qual é o outro tipo de bebida ou qualquer outra, né, iguaria que tu vai conseguir experimentar que a diferença lá de 60 centavos, 75 centavos vai dar diferença completamente diferente na tua caneca, né? Exatamente. Nenhuma então, bebida. Vamos lá, tu pega um café Melita ou um café de supermercado, um café, né, que é mais tradicional, obviamente ele é um café que o brasileiro consome, mas tu colocar 60 centavos, 75 centavos a mais e comprar um café especial, pra dar a diferença na xícara, né, eu tô falando do valor da xícara, que é a diferença, tem uma bebida completamente diferente, né. Então, isso não consegue fazer com vinho, por exemplo, né, então o vinho é uma bebida extremamente cara, né, mas no café não, no café tu consegue fazer muito, muito, muito barato, então não custa mais que R$2 tu fazer uma xícara de café em casa, uma xícara muito boa, né? O Cuca já é intermediário, então o Cuca não vale, tá? Mas vou perguntar pro Bruno aqui, ó. O que faz diferença pra ter um café, pra fazer um café especial da Differ, por exemplo? Ou tá começando hoje? Faz o quê? É o grão, é o método, o que tu sugere, assim, pra pessoa identificar? Ó, tal moagem vai te dar tal coisa, tal método vai te trazer algumas características, porque é importante, as pessoas não sabem o que é um método, né, de extração. Tipo, eu gosto daquele que passa. Isso é um método. O passadinho é um método, né? Mas enfim, conta um basicão aí pra gente. Como a gente fala métodos, né, fica meio esquisito, assim, mas facilitando, são formas de preparar o café, né? São outras formas, são jeitos que a gente tem de preparar o café, que ele pode ser café expresso, né? Todo mundo conhece o café expresso, vai lá e pede um expressinho, né? O sinal clássico do expressinho é esse aqui. E aí tem o café passado, né? Todo mundo conhece o café passado em casa, que a avó fazia a tintura, né? E é a mesma coisa, só que a gente trouxe para um mundo de café especial. Mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa que está começando, ela assinou a Differ, né?
Aí ela... Primeiro Que, aliás, a bolsa que vocês deram para os assinantes, ó, tá sensacional, porque eu sou assinante e eu ganhei a bolsa. Gente, que bolsa é aquela, gente? muito Fenomenal, bonita, linda demais. É importante só de comentar que esses brindes, eles são só dos assinantes, né? A gente não vende e não faz nada com eles, né? Então, edição limitada. Não, e tem Já tiveram lista de outros espera brindes. também dos assinantes, eu Yeah, demorei. Isso aí é um bom... É um grupo seleto, assim, exatamente. não é qualquer um que pode. Volta aí, desculpa. Mas a pessoa começou a assinar, né? Mas ela não tem nada, tá começando. Então, ali ela já vai escolher o café moído, né? E por quê? Porque ela não tem um moedor, ela vai chegar o café em grão, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Então, pede café moído. Como que eu vou escolher? Eu também digo para a pessoa que o café é muito barato, né? A gente consegue baratear as coisas. Todo mundo tem em casa aquele passador Melita. Todo mundo tem. Colorido, grande. Aquele colorido, o vermelhinho, o verde. E o 302 no supermercado. E se não tem, tu vai no supermercado e compra um por R$7, R$8. E aí o filtro é mais R$5. Então, aí já estão baratinhos. R$2,50 no Guanabara. Aí. Pra quem tem o CPF lá. Tem o Clube Guanabara. Então, tá baratinho. Tem o café bom, já vai ter uma ótima bebida. Ponto. É aí. O importante realmente é tu ter um café bom. É o principal. Se tu não tiver café bom, não tem como sair uma bebida legal. Depois, sim, né? A gente vai... Depois fala com o Cuca. A gente vai indo aos passos pequenos, né? Depois tu pode ir para um moedor, né? Mas eu até digo antes para ir para uma balança, né? Para saber quanto que eu ponho de café e quanto eu ponho de água para eu não estar jogando meu café fora, né? Porque isso é importante para eu saber recriar aquela receita. É um café especial e aí tu quer que ele dure bastante. Sim, porque então aproveite o máximo do café. Né? E aí tu vai entendendo, não, vou colocar 20 gramas aqui para 10:1 na proporção. Não, aqui dá para aumentar um pouquinho. Tu vê que ele é entendido também, né? Ele tá falando de proporção, né? Eu fiz um curso de barista. Boa. Só não sei fazer o latte, mas... Cara, eu tenho os 4 métodos de extração em casa, então eu gosto de café. Sim. Então eu tô feliz com esse assunto, porque é um assunto que eu sei, sabe? Porque a gente, geralmente aqui no Tino, a gente é muito curioso, a gente pergunta, tá, e aí? Agora a gente tá falando com propriedade. Aí, boa. Mas pra avaliar e valorizar o café que tu tem em casa. Aí vem com uma balança, legal. Depois vem o moedor. Até da balança, tu começar a fazer, se tu convida teus amigos para fazer o café em casa, e tu põe ali a balancinha, o pessoal já fica, nossa, ele faz o café, né? O barista ali, né? Aí botou um moedor na jogada, o pessoal já pensa que tu é expert, né? Mas eu não peso mais agora, eu já sei qual é mas o moedor ali. É sempre importante pesar. É sempre importante pesar. Porque sempre. cada variedade de café, ele tem um volume diferente. E depende da torre, isso é importante também, que daqui a pouco vocês vão pegar um café da Differ que tem só não preenche todo o pacote, mas ele tem o mesmo peso, só que ele tem menos grãos porque a torre é um pouquinho mais clara, entendeu? Porque no processo de torre ele perde um pouco da umidade, e aí ele vai ficando cada vez maior o grão e mais seco, né? Então ele vai ter que botar mais grãos por embalagem. Às vezes quando a gente decide fazer uma torre um pouco mais clara, porque aquele café necessita dela, ele vai ser muito menos grãos, entendeu? Vai ser um grão um pouquinho menor, e aí na hora que o Cuca vai colocar ali, talvez ele coloque o dobro de café do que ele já tá acostumado. Cuca é nosso modelo. Mais uma etapa. Aos poucos, Cuca. Vamos colocar mais uma etapa aí cada balança. Não, aí eu comprei o termômetro, né? Para saber a temperatura da água. Agora você tá um nojo, não. Aí, no Mercado Livre, eu procurando, né? E eu queria um que também servisse para comida, depois para pôr no forno, sabe? Para outras coisas. Então tinha que ser um com a temperatura muito alta, né? Aí eu olhei aqui, 500, é esse. Fahrenheit. Mas tudo bem, mas mesmo assim vai longe, né? Aí eu tenho, então é 194 graus. Não me lembro mais agora. Mas eu fiz a conversão ali pra saber. Vem com café especial, aí tu vem com a tua balança, vem com o teu moedor. Aí sim a gente pode começar a ir pros métodos, né? Começar a variar. Ó, que legal. Conhecer uma V60, que é a internacional. É a porta de entrada de todo mundo, comprar uma V60. Já compra o kitzinho que vem a jarra, vem filtro, tá tudo ali. Depois quer se explorar mais nesse mundo, pode ir para uma Aeropress, né? A gente consegue
juntar duas formas de extração, que pode ser a infusão e a pressão, ou a percolação. Dá para brincar bastante com a AeroPress, tanto que tem um campeonato só de AeroPress, o pessoal vai lá do Brasil inteiro. Tem campeonato mundial também, mas vamos botar aqui, né? Então vai o pessoal do Brasil inteiro lá com a sua receita de AeroPress e ver quem é o melhor. Então dá para brincar bastante com ela. Também dá para comprar uma prensa francesa, né? Também conhecidíssima. Vai, Bruno, fala sobre a prensa francesa. Eu não sou fã, não gosto muito dela. Eu também não. Eu não gosto muito conheço dela. a Vera. Mas é um ótimo método. Assim, eu por acho mais rápido, que assim. Tu tá com um pouquinho de pressa, prático, não quer é passar, prático, né? Não quer fazer, quer tomar um cafezinho ali, tu moe, né? Como é que é o tipo de moagem pra uma prensa? Pode ser uma moagem um pouquinho mais grossa, meio média para grossa, assim, eu diria. Mas eu acho que ele, por mais que a minha opinião sobre ele eu não goste muito, ele é um método prático, né? E rápido, assim, vamos dizer. E é o que entrega mais cafeína também, né? Também, exatamente. E porque a gente vai moer, vai colocar ali na jarra, né? Vai deixar o café ali, pode fazer outra coisa, sem problema nenhum. Quando voltar, baixa o êmbolo, serve, tá tudo certo. Uma taça de café. Importante falar sobre a própria prensa é que ela é o método que talvez ela entregue a maior quantidade de cafeína, porque a cafeína ela se dissolve na água, né? Então, quanto mais tempo em infusão o café, mais cafeína solta. Então, às vezes a gente pensa lá, quando a gente tá fazendo o café e a gente tá passando o café e ele já não sai mais nada, sabe? Quando a gente olha assim, espia ele, parece que tá sendo transparente, ali tá sendo ainda muita cafeína, entendeu? Porque a cafeína, ela se dissolve na água, né? Então, no caso da própria prensa francesa, quando tu fica mexendo, ele fica 5, 7, 10 minutos de infusão, ele tá todo o tempo extraindo a cafeína do café, né? Então, ele é um método que é uma paulada, assim, de cafeína, muito. E é legal disso, que eu lembro que é uma pergunta que sempre fazem, assim, o que tem mais cafeína? Eu quero chegar na cafeteria e falar assim, me dá o que tem mais cafeína, que hoje eu preciso tá elétrico, né? E aí o pessoal pensa que o expresso, ele vai te deixar, assim, acordadão. Só que o interessante nisso é que a gente tem que pensar na quantidade de bebida, né? O expresso, ele é uma bebida mais concentrada, então a gente sempre serve ele entre 30, 40, 50 ml. E um café filtrado, a gente bebe uma xícara de 200 ml. Às vezes até mais, tem gente que bebe litros de café por dia. Por extração, o expresso ele tem mais cafeína. Né? Mas proporção dentro da xícara, né? Proporção dentro da xícara, ele tem mais cafeína. Mas só que a gente consome muito menos, né? Uma quantidade bem menor. E um filtrado a gente consegue beber 200, 300, 400 ml, assim, aqui conversando, né? Então a gente vai consumir mais cafeína num café filtrado do que num expresso, né? Pela quantidade. Pela quantidade, exatamente. E, bom, aqui em Pelotas tu criaste, né, o passaporte do café. Aqui, Primeira coisa antes que eu te falar sobre o passaporte mesmo, para mostrar pra galera o que é, né, mas percebe que Pelotas está adaptada para a cultura do café? Percebe um movimento de que tem esse crescimento dos cafés especiais? O que tu sente quanto empresário, empreendedor, dentro desse nicho? Boa. É um assunto que eu gosto de falar, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que é interessante que primeiro momento de falar que a gente tá tendo esse boom sobre os cafés especiais e a Differ é um caso muito clássico disso, né? Então, quando a gente começou, a gente tinha 20, 30 assinantes no nosso clube de assinatura, né? E foi para perto de 100, aí foi perto de 200 e aí a gente meio que ficou nos 200 no início, que era o nosso limite que a gente conseguia fazer de entrega. Daí a gente decidiu abrir uma lista de espera, e hoje a gente deve ter umas 230, 240 pessoas na lista de espera. Então, ele vem crescendo, né? Essa ideia de consumir o café especial, ele vem crescendo. A nossa estratégia de marketing também, ele é justamente para as pessoas experimentarem o café em diferentes locais, né? E terem esse acesso ao café especial também no mesmo formato. Então, o interessante de comentar é que existe, sim, essa visão, né? Sobre o pessoal consumir mais café especial, independente que vai custar, né? R$1 ou R$2 a mais na xícara no momento que ele for consumir aquele café. Então a gente vê que tem esse público, sim, ele vem crescendo ao longo do tempo. Que legal. E o passaporte? O passaporte foi uma iniciativa da Differ, né? Porque como a gente é torrefação, a gente e a gente abastece várias empresas aqui da cidade, né? São mais de 40 empresas da cidade que a gente abastece de café. A gente estava procurando um formato de fazer um marketing
e fazer com que as pessoas visitassem os locais, né? Porque às vezes tu acaba ficando na cafeteria que tu gosta, que é mais perto da tua casa e tudo mais. Só que a gente queria abrir isso tudo para todo mundo também. Então, não só as empresas que consomem, né, e que vendem Differ, mas também são todas as que quiseram participar, que trabalham com café especial. Então, a gente tem hoje no Passaporte, são 45 empresas, né, e a ideia de todas essas empresas, todas elas trabalham com café especial, e aí a ideia do Passaporte foi justamente para fazer que as pessoas visitassem esses locais, né? Então, em cada uma das páginas do Passaporte, quando a gente abre aqui, tem espaço para colocar o carimbo, tem o logo da empresa, tem como tu ver quais que são os brindes, né? Então, tu vai numa cafeteria específica, tu ganha uma porcentagem de desconto, tu ganha um cafezinho grátis, alguma coisa só por ter visitado aquele local, né? Então, isso aqui movimentou muito, né? Hoje a gente tem quase 1.000 passaportes desse aqui na rua que a galera tá usando. A gente fez a primeira leva e todo mundo queria comprar mais, então a gente fez a segunda leva depois. Então foi uma iniciativa que, né, que deu muito certo, assim, pensando nisso, porque é um souvenir no final das contas, né? É uma coisa que a própria cidade fez. E assim, porra, tu deu teu passaporte todo carimbado, ó, fui nesse. Quem tem um passaporte quer carimbar, quer carimbo, né? Exato. Tu vai pra fronteira com o Uruguai, tu vai de passaporte. Exato. Pra ter um carimbo, né? É um álbum de figurinhas, né? Figurinha dos Tu países. falou que tem 230 pessoas na lista de espera do talvez um clube. pouquinho mais, até 200 e poucas eram até um tempo atrás, né? Tá, e elas não entraram porque a tua produção, tua capacidade produtiva não consegue. Vamos lá, isso é uma atender. decisão minha e da Ana Rita, né? A Ana Rita, minha mulher, foi ela que começou comigo, foi ela que deu o nome da empresa, foi ela que criou o Instagram, né? Então, ela foi a pessoa que deu esses primeiros passos. A gente tinha decidido em conjunto que não era interessante a gente ter mais assinantes ou ter mais pessoas, porque não por conta da capacidade, mas sim por conta da logística, entrega, então a gente ia ter que contratar mais gente. A gente tem 200 e poucos assinantes agora que estão ativos, né? Então, desses assinantes são as pessoas que a gente consegue dedicar o nosso tempo e a gente consegue fazer um trabalho interessante. Então, a gente sabe todo mundo que está no Clube de Assinatura. E a gente não tem interesse de crescer a ponto de alguma coisa se perder no meio do caminho, né? Então, é interessante comentar aqui, né? Que a Differ não é a minha empresa principal, né? Não é onde eu dedico todo o meu tempo e não é o que eu faço no meu dia a dia. Ele acabou sendo um hobby que se profissionalizou, né? Da Ana Rita, a mesma coisa, né? Eu sou programador, trabalho com tecnologia. A Ana Rita é arquiteta, ela trabalha com arquitetura, né? Então, isso aí é o que a gente faz no horário de meio-dia, no horário das 6 da tarde. Então, é uma coisa que a gente gosta muito de ter para conversar. Também de conhecer pessoas e ter pessoas, né, muito interessantes do nosso lado, que nem foi o caso do Bruno, né, pô, me lembro, isso é uma história muito legal, né, a primeira vez que o Leve, né, que o Ricardo ali, proprietário, ele começou a comprar nosso café, a gente tinha muita dúvida como é que ia ficar o café, né, na mão do Bruno, né, e a gente foi lá e eu sabia exatamente qual foi o café que tinha sido entregue, sabia tudo, e aí a gente foi lá e pegou o café, e a gente tomou o café e não parecia ser o nosso café, e tipo, ele tava com um frutado diferente, tava muito bom, tava excepcional, assim, eu falei, isso aqui não é nosso café. Não, mas eles já estão comprando café há um mês, já não é possível, onde é que eles estão botando esse café, né? Aí eu perguntei, não, o café é sim, estamos usando, tá muito bom, tá todo mundo dando resultado, dando feedback positivo, né? Foi aí que eu vi que quando tem um barista muito bom fazendo o processo, cara, muda completamente. Então tinham notas sensoriais no café que a gente entregou, por isso que eu nunca barista muito bom! que a gente nunca tinha tirado daquele café, entendeu? Então, claro, obviamente o Bruno tá ali, ele tava fazendo café, fez 2, 3, 4, 5 vezes, testou, porque, pô, pensa, o fluxo de uma cafeteria é muito maior, então tu pode fazer muito mais teste. Pô, pro barista é muito interessante, né? Se ele ter 5 quilos de café, ele poder ficar testando aquele café à vontade. E aí, obviamente, ele vai achar ali, vai extrair o creme de la creme, né? Exatamente. E aí foi isso aí que aconteceu. Né? Da 960, por exemplo. Exato. Eu achei até que tu ia contar a história do treinamento. Parei. Alô? Opa! Oi! O Fabiano lá do Parque Uno. Não, vou falar com o Vitor pra gente fazer uma lojona bem grande de café ali. Ali no lago, do lado da praça de basquete. Isso, da quadra de basquete. Tá, deixa comigo. Tchau. Fabiano, cara, quer café, porque quer. Mas conta essa história, depois eu te... Mas do treinamento que a gente teve quando vocês iam abrir cara, essa história é muito boa. Deixa o Bruno contar, porque, cara, ele viu a minha cara na hora que as coisas estavam acontecendo. Vai lá. Foi a época que eu conheço o Vitor também desde que ele tava torrando o café na pipoqueira. Ele ia lá no Leve, ele tomava café, ficava conversando ali no balcão e trazia sempre um café diferente pra gente experimentar também. E aí a Differ ia abrir uma cafeteria aqui na cidade. E aí, pô, pediram a nossa ajuda pra mostrar, né, como é que é o dia a dia numa cafeteria, o que precisa saber e tudo mais. Aí aquele dia tava eu e o Ricardo, que ele é o proprietário lá do Leve, né, onde eu trabalhava. E aí, só que eu passei toda a parte técnica de barista, né? E aí tava o Vitor, a Ana Rita, tinha mais teus pais, né? Tinha uma galera.
Aí tá. E aí eles levaram o café. Então eu fui ensinar como é que regulava o moinho. Quando a gente é barista, né, para uma cafeteria, o carro-chefe é a máquina de expresso. Então, a máquina de expresso, ela vai tirar todas as bebidas que a gente precisa no nosso cardápio, né? E para a gente ter uma bebida boa, a gente precisa regular o moinho. O que seria regular o moinho? É ter uma receita, né, que o café fica bom. Resumindo, né? Tirando todas as variáveis que existem nesse regular o moinho, é isso. Então, a gente encontra uma receita para aquele café. Aí o Vitor levou o café, tá, começamos a fazer e tudo mais. Eu não lembro, não sei se vocês tinham uma máquina ou já tinham colocado aquele café no expresso ou não. Nunca tinha ido pro expresso, a gente só trouxe café. E aí a gente foi indo. E aí eu mostrei para eles no início, né? É sempre importante saber como é que ele é errado e como ele é bom, né? Então, pra tu entender para entender as variáveis, cara. né? Aí o primeiro que eu sirvo é sempre o ruim. E aí tem um ruim com um outro erro também. Só três de... Só um detalhe, ele não falou isso nada pra nós, tá? Não, simplesmente ele tava fazendo ali e ele tava fazendo isso aí, vai lá. Aí tá, beleza. Aí quando chegou no bom, né? Todo mundo ficou assim, nossa, esse aqui não é o nosso café. Não é o nosso café. E aí depois o Vitor tava falando pra mim, pá, quando tu serviu aquele primeiro, eu achei que ia ser uma grande vergonha. Cara, eu tomei o primeiro café, eu falei, olhar pra Ana Rita, meu Deus do céu... Que troço bem ruim, e o café era amargo, era ruim, assim, era péssimo, e aí a gente já tava repensando, assim, foi uma montanha-russa naquele dia, me lembro, assim, como se fosse ontem, mas o primeiro café que eu tomei era tão ruim, e aí tu vê, né, que o barista faz completamente sentido dentro de uma cafeteria, ainda mais quando tem esse processo, né, de regular moinho, de fazer as coisas, porque, cara, é uma bebida completamente diferente, depois ficou docinho, ficou, ali foi tu extrai o melhor do café mesmo. Exato, né? Café. Exato. Fabiano, junto com o Parque Uni, a gente tem um bloco do nosso podcast que é Una Pergunta. E ele ligou aqui, querendo colocar a Differ lá, de volta lá, vamos levar de volta. E a pergunta é, se vocês pudessem educar uma geração inteira sobre café, qual seria a primeira lição? Pergunta difícil essa, hein? Tempo, não. Eu gostaria de começar com aquela frase que eu falo, né, que gosto não retrocede. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante, porque na verdade não é somente sobre o café, é sobre qualquer outra coisa que tu consome, né, sobre esse processo de consumir. Então, quando a gente fala sobre educação, seria consumir coisas de qualidade, né, afinal das contas, saber a origem, saber a rastreabilidade, sabe, todo esse processo. Eu diria que é aí que onde tu começa a ter uma visão um pouco diferente, né, a mesma coisa do vinho, a mesma coisa de, sei lá, peixe, por exemplo, né, pô, a gente tá numa região que, né, perto de Rio Grande aqui, então tem toda a Lagoa dos Patos também. E é interessante porque a gente tem esses produtos com muita qualidade aqui na volta, né? Então, no momento que tu sabe a rastreabilidade, sabe de onde é que veio, tu sabe, né? Tu tem esse nível de detalhe, é muito interessante. Mesmo coisa de cerveja, né? Pô, a gente tem cervejas premiadíssimas aqui na cidade, né? Por inúmeras fábricas aqui. Então, quando tu começa a entender um pouco da origem dessas coisas, eu acho que a gente faz mais sentido, né? Então... Sabe que eu vi a produção do Doca, né? E eles estão com a fábrica nova deles agora. E é legal, eles estão fazendo água gaseificada para vender nas torneiras saborizada. Isso tá... Cara, é genial, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu conheço os meninos todos lá. E eu tava falando com o Stefano e ele me disse assim, não, agora a gente fez um novo teste de uma nova cerveja, que é uma Pilsen mais leve. E aí eles estão fazendo uma... E aí os primeiros litros não saem 100%. Mas eles têm um potencial de ir testando, treinando, para até... Foi o que a gente tinha falado do... O que um barista quer? Ter café para ir brincando, extraindo, né? E tu entender que... Isso que eu quero chegar. Esse processo do qualificar e não quantificar tá muito relacionado a de tu entender qual é esse processo do produto que a gente tá falando. A gente tá falando de café. É algo que não é assim, tipo... que vai chutar e tem café. Não. Então, tu entender que geralmente é de um processo de produção que é familiar, ele passa por um processo de armazenagem, não tem muitas quantidades disponíveis, tu começa a entender que é de uma agricultura familiar muitas vezes, então tu começa a entender de qual fazenda que é, quem é aquela pessoa, então tu passa a valorizar ainda mais o produto porque tu sabe de onde ele está vindo.
Então, isso é uma coisa muito legal, né, de uma primeira lição. Isso aí são os pequenos detalhes que tornam um café especial, né? Porque tem umas normas, né, que o café especial deveria seguir para ser vendido. E essa questão da rastreabilidade é uma delas, né? Da gente saber quem produziu. Quem produziu, o processo que aquele café sofreu, né? A secagem dele, se ele foi natural, cereja descascado, fermentado, a altitude, a fazenda que ele saiu, o sensorial que é apresentado ali nas embalagens, né? E isso eu estou falando eu consumidor, eu barista, né? O Vitor, ele tem o contato direto com o produtor, né? Então, ele vai lá, conversa com o produtor, fala, e o produtor vai dar todas as informações. Então, é muito legal isso da gente saber da onde veio esse café, né? E ele estava comentando da Fazenda Chapadão, que o pessoal da Austrália lá pega o café, e eu fiquei pensando assim, mas tu nunca tentou rastrear esse café? Tu nunca tentou ir atrás da torrefação? Porque tem como isso. Porque, por exemplo, a gente tem o café do Gabriel Lamounière. Ele é um grande produtor aqui brasileiro. E ele tem várias torrefações com o café dele. Legal. E cada uma é um café diferente. O café daquela torrefação é de um jeito, porque o mestre de torra pensou em fazer daquele jeito, deu a temperatura inicial X, e aí no final ele fez outra coisa. E aí o Vitor pegou esse mesmo café e ele fez de outro jeito. Então ele vai ter outra característica. Então, e é o mesmo café, né? Assim como a gente pode ter o mesmo café feito de outras formas e nos dar resultados diferentes, né? No método, né? A bebida, o grão também é a mesma coisa. Numa torrefação diferente, ele pode trazer um resultado totalmente inusitado, assim. Quando tu fala muitas torrefações, eu acho engraçado, mas quando ele fala muitas torrefações, pena e café do Gabriel Lamounière, acho que são 4 no Brasil. Pra ver quão difícil é conseguir o café desse cara, né? Que a gente tem 2 dele, né? Então, isso que o Bruno falou é muito real, assim, né? Depende de quem é que tá na frente da máquina fazendo o processo de torra do café, né? E pra quem tá curioso, ele é nada mais do que um tambor que fica girando, e aí tem chamas, né, que ficam aquecendo ele, aí tu tem ali toda a temperatura, isso tudo digital, tu faz todo o controle da máquina digital também, quando chega no momento correto, tu, tira o café de dentro desse tambor e começa a resfriar, né, então, essa imagem é clássica, assim, da galera que gosta de café, de ver uma máquina de torra, né, então esse café entra verde, aí ele entra lá pra dentro, faz todo o processo de reação de Maillard, ele tem o processo de primeiro crack, segundo crack, aí depois tu tira o café, resfria, aí ele entra num momento bem interessante também, que ele começa a liberar CO2, né, então, um dia eu vou trazer pra vocês aqui uma embalagem, isso aqui é uma promessa minha, tá, que foi recém-torrado, no dia, pra vocês sentirem o aroma, que ele não é nada interessante. Isso é uma coisa legal também da galera do clube, que consegue, experimentar o café ao longo da semana, então tu pega o café muito fresco, e aí tu vai experimentando ele ao longo da semana, e aí tu vai vendo o quanto que ele vai, né, melhorando, vai trabalhando. Então é interessante que o café, ele tem esses processos, né, e até o processo de oxidação dele deixa ele muito bom e depois começa a deixar ele muito ruim, né, então sempre tem esse sweet spot, assim, quando a gente... Eu fiz uma visita na Unique. São gigantes, né? A gente foi nas plantações e demos sorte que tava só eu e a Estela naquele dia, não tinha nenhum outro inscrito. Tá, e aí depois a gente viu o processo de torrefação, né? E o cara fica colocando aquele negócio e cheirando a cada 5 segundos, eu acho, não sei, porque se passar um pouquinho do ponto, não sei o que loucura aquilo, né? Mas eu ia propor um outro assunto, que é o seguinte, eu às vezes fico dentro dessa onda, assim, de não querer tomar todo dia, que eu contei, porque senão eu ia me acostumar mal e tal. Eu fico numas noias, assim, que às vezes eu acho que a gente começa a gourmetizar muito as coisas, e não só os alimentos, mas a gourmetização de um modo amplo, assim, né? Tipo, tu vai, as festas de 15 anos, cada vez tem mais coisas, mais atrações. Nossa, né? Cada vez fica up, até chegar num ponto que é inalcançável, né? E uma tem que ser melhor que a outra. E com vinho, com bebida, com carne, com café, com tudo, é assim, né? E aí eu fico sempre me policiando, assim, pra ver se eu não tô entrando numa onda que eu não deveria estar entrando, né? E agora esse papo que a gente tava tendo aqui, que vocês falando da onde que vem o café, tem que prestar atenção em quem que fez, não sei o que, barará. Eu fico pensando, talvez essa gourmetização e a valorização da gourmetização seja um ato de respeito pelo cara que está produzindo.
Sem dúvida. É uma Sim, pessoa né? que está tentando a excelência naquilo que ela gosta. E que ela quer fazer cada vez melhor. Então eu acho que é um incentivo às virtudes. As boas virtudes, né? E quando a gente começa a conversar com os produtores, vê o quão simples eles são, né? Tipo, hoje em dia o WhatsApp ele nos entregou uma ferramenta sensacional, eu não uso muito, mas os produtores eles usam muito, né? Que é a função do áudio, né? Então eles acabam mandando muito áudio, entendeu? Porque às vezes, né, tem questão de onde que eles estão, de como que eles fazem e tudo mais, então eles acabam usando muito áudio, às vezes são pessoas que não têm ensino fundamental, não têm ensino médio, né? Então acaba que eu, né, aqui em Pelotas consigo me comunicar com uma pessoa lá de Minas Gerais, tá dentro de uma fazenda pequenininha, que tá tentando esse trabalho de excelência que o Cuca tá falando, né, que faz um processo de fermentação super diferente, que, né, trabalha bastante café, porque ele entende, ele colhe, é ele que coloca as mãos nesse café, né? Ele acaba chegando aqui pra gente experimentar e beber esse café, né? Então, acho que até a tecnologia ela nos entregou bastante justamente pra gente acessar essas pessoas e conseguir contato com esse pessoal, né? Tava pensando no café versus criatividade, né? Versus não, a somada criatividade. Vocês acham que o café, ele tem esse poder de fazer com que as pessoas fiquem mais criativas? O café, ele é um impulso ou ele é uma pausa? O que vocês têm de percepção do café, assim? Vamos fazer esse paralelo, né? Com o café e o mercado da economia criativa. Eu acho que ele nos ajuda, né? Eu faço parte ali da criatividade ali da Differ, né? E muitas vezes já escrevi algum roteiro tomando o cafezinho ali para me ajudar. Ele é um companheiro, né? Ele tá sempre ali do lado, né? Ele dá um estímulo a mais, assim, né? E dá um prazer a mais de fazer as coisas tomando um café, né? Então, acho que é mais um companheiro. Legal. Sabe o que eu fiquei pensando? Você falando, eu vejo o café como em dois momentos, né? Preciso de um tempo para respirar. E aí, tu te impulsiona naquele ritual ali, que parece que tu sai de dentro daquilo, tá pensando assim, tá, vou tomar um café, né? Ou então, tipo, depois que toma, vem a ação, né? É a pausa da criatividade e o combustível, né? Isso eu acho muito louco. A gente tava sobre café aqui. A gente tava falando dos produtores e tudo mais, de enaltecer, né, o produtor. E aí que eu fiquei pensando também que nem tava viajando, eu fiquei viajando nisso, de que realmente a gente acaba transformando o ordinário no extraordinário, né? Porque a gente tá pegando uma planta, né, que foi cuidada lá pelo Gabriel, que muitas vezes aquilo ali veio da família dele, que ele aprendeu com o pai dele, não sabe fazer outra coisa, né? Só dando exemplos. E aí a gente tem que enaltecer esse trabalho dele fazendo uma boa bebida, né? O Vitor vai estudar como que ele consegue trazer o melhor daquele café, como ele consegue torrar da melhor maneira para conseguir trazer as notas sensoriais daquele café. E depois eu, como barista, vou ter que procurar uma receita, qual a temperatura da água, qual método ele fica melhor, para do consumidor final ele experimentar aquela xícara e ficar assim, nossa, que cafezão, né? E até quem compra o pacote e faz em casa, né? Não sendo um barista, mas também aproveitar esse ritual, né? Tu para e aí começa ali a preparar o café num final de semana, né? Eu também comecei a fazer café só no final de semana, parava ali porque eu tinha mais tempo e tu começa a observar as coisas. É prazeroso tu preparar o café, né? Tu poder moer o teu café na hora, ter a chaleira ali de bico de ganso. É legal. Fica prazeroso esse ritual, tu dividir com a tua esposa, com teus filhos ali. Então, o café, ele une muito as pessoas, né? Ele une para reuniões, para encontro, a família ali vai tomar o café da tarde. Então, realmente, o café, ele é algo muito comum, comum que a gente transforma em algo enorme. Legal. Lá em casa a gente tomava separado sempre, cada um acordava numa hora e tal. E um dos motivos que eu comecei a tomar todo dia é porque a gente começou a tomar junto. E eu que faço, tanto a comida quanto o café. Então eu fico ali meia hora
E olha, eu tô quase um barista e sei lá, um chefe. um chefe ali. barista. Falta Porque balança, hein? ficar tudo pronto ao mesmo tempo, as coisinhas quentinhas, o café Aham. prontinho. E é um ritual. É isso mesmo. Falando nesse do ritual, o meu ritual é me acordar de manhã, fazer o café, aí eu vou caminhando, eu moro no Parque Una, né? Agora tu falou do programa, eu moro no Parque Una. Aí eu vou pra janela, assim, aquele meu primeiro gole, ele faz muito sentido pra mim, entendeu? Então, pra mim, no momento que eu me acordei, eu preparei o café até eu olhar pela janela e tomar um gole. Aí tá, agora posso começar meu dia, vamos, né, começar a É trabalhar. uma contemplação, né? Até pro tu conhecer, aprender mais sobre café, sobre sensorial, a gente tem que contemplar esse café. A gente tem que analisar ele, né? Fora as questões de consumir outras coisas e tudo mais, mas tu parar e beber aquele café de uma forma que tu tá apreciando ele, contemplando ele, e ver assim, pô, pá, esse café aqui tem uma nota disso aqui, uma mão, pá, lembra um chocolate meio amargo, né? Aí tá com, ou se eu errei a receita hoje, né? Pô, tá amargo, né? Passou do ponto. Então, a gente tem que contemplar ele um pouquinho, assim, para poder aprender mais, né? E nem o Cuca falou, já viu que tá testando as receitas e tudo mais, e é importante, né? Tu saber avaliar e contemplar, porque muitas vezes a gente acaba tomando café só para nos dar energia, né? Tu Sem vai lá contemplar. e toma um café e deu. tem a xícara certa? A xícara perfeita? Não. Eu acho que não. Aí tu não quer complicar o pessoal, né? Tu não quer complicar o pessoal, vai entrar num assunto complicado. Eu gosto de todas. Eu não. Uma vez eu vi alguém explicando, né, que se dizia que a Coca-Cola de garrafa é melhor que a Coca-Cola de não sei o quê. Aí o cara disse, não é nada disso. A no copo é que é melhor. Porque quando tu faz assim, a efervescência, não sei o quê, te sente mais, entendeu? Então não tem nada a ver a lata ou o vidro, interessa o copo. Boa. No caso do café depende muito do bocal, né? A partir da boca. Então, se a gente for entrar no assunto Tipo super vinho, delicado. Né? Exatamente. Porque daí tem um que tu consegue colocar o nariz um pouco melhor. Até a própria xícara de expresso, o Bruno pode falar sobre isso, também tem uma xícara especial. Mas assim, a gente tá falando lá do último detalhe, né? Do café. Ele é muito além do... Vocês usam lá agora na Differ algum processo que a inteligência artificial já tenha otimizado algumas etapas para vocês? Tem alguma implementação, meu caro programador? Vamos lá. Isso é engraçado, né? Mas a gente não tem nada de tecnologia na Differ, pra ter uma ideia. Ela Zero. é manual, assim. Quase tudo manual, até mesmo que o processo de tomar o café e de preparar o café e de torrar o café, ele é um processo manual, né? Então tu precisa conhecer o grão, precisa conhecer a estrutura, precisa tomar, né? Então não adianta a gente tentar otimizar o processo, sendo que a parte mais interessante disso é tu fazer todos esses processos manuais, né? Então, talvez seja uma das escolhas de eu ter começado a trabalhar com café foi isso, né? De não necessariamente necessitar automatizar ou melhorar o processo, e sim, tipo, ter esse toque, esse carinho com o grão. Que deixa né? mais contato também com o cliente, né? Exato. O assinante, Exato. ou a empresa que compra o café, né? Isso é muito legal. Exatamente. Aqui a gente usa a inteligência artificial para fazer pergunta para os nossos convidados. Boa. Então, se preparem que ela tá vindo. Boa. Se todo café apagasse as ideias ruins e potencializasse as boas, qual tipo você escolheria para começar o dia? Olha, que complexa essa pergunta, hein? Vamos lá, café para boas ideias. Qual seria o tipo de café para as melhores ideias? Eu diria que não é o café, sim, talvez seja o ritual. Eu acho que, no meu caso, o que funciona, né? É o processo do café, entendeu? Eu saber que esse café eu comprei desse produtor, ou que esse café veio de tal lugar, e que eu fiz nessa proporção, e que eu tô tomando esse café. Então, o que eu diria de café para boas ideias é de tu setar as expectativas logo no início do dia, entendeu? Pô, tô tomando uma bebida de qualidade, a primeira coisa que eu tô fazendo é fazer isso, entendeu? Uma vez eu vi uma palestra no YouTube que a primeira coisa que deveria fazer no teu dia era arrumar a cama, né? Não, no meu caso, a primeira coisa que eu faço no meu dia é fazer um café. Então, pra mim, é o primeiro passo, entendeu? Então, levanta e bota a água esquentar. Exatamente. Então, e isso acontece, né? Então, cada um tem o seu ritual. Eu acho que o café talvez não é o melhor café, o melhor tipo de café, e sim o ritual que tu faz na volta do café pra tu setar as expectativas. Boa. Porque, cara, é legal se acordar de manhã e tomar um café bom, e aí depois tu começar teu dia. Eu concordo. Mas quando tu tá tomando café, tu tá trabalhando sempre, não tá? Os primeiros goles, não, isso aí sim, até entrando no assunto da criatividade, né, eu uso muito a criatividade na volta do café, porque, tipo, eu uso muito desse processo, né, então, vocês viram, há um tempo atrás, fazia um ano mais ou menos, a gente lançou uma música que alterava o sensorial do café. Isso foi muito interessante, a gente contratou um DJ, a Ana Rita, ela faz arquitetura, né, ela é formada já, ela fez uma pós em neurociência,
E nessa pós existia uma frequência específica que várias lojas, vários lugares colocavam, que era para alterar a teu sensorial, a tua percepção daquele lugar, né? E aí um desses foi que ela colocou essa frequência específica e ela mudou o sensorial, o paladar, né? Então, e aí a gente fez, pô, isso aqui é muito legal. Porque ela me enganou, ela botou 2 xícaras, o mesmo café, e aí ela fazia eu tomar em momentos diferentes, ela dava play e pause na frequência específica, né? E eu falei, não, mas isso aqui tá mais amargo, esse café tá diferente, aí eu tomei esse outro que tá melhor, e ela, tá, então tá funcionando, o que era, tá fazendo isso, tipo, foi um teste de 5 minutos. E a gente foi lá e fez uma música, né? A gente construiu uma música, a gente chamou um DJ, esse DJ construiu a música, ele colocou essa frequência específica em alguns momentos, né? E aí, obviamente, tem que ter um fone bom, tem que, que nem o Cuca falou ali, né? Tem que entrar nesse mundo um pouco mais... Mas, cara, é absurdo o que ela muda, né? O que a música muda do teu sensorial. O café fica completamente diferente, assim. A gente lançou pros assinantes, a gente fez uma torre específica pra colocar com essa música, a gente falou pra todo mundo, ela tá no Spotify, o nome da música é Differ Sensorium. E aí tu consegue ouvir essa música, ela ficou bem boa a música, inclusive, e aí em alguns momentos tem essa frequência, e tu toma, ela muda completamente o sabor do café. Então, quando a gente junta essa parte de criatividade, é justamente isso, né? Então, a Ana Rita, ela é uma pessoa que tá sempre buscando essas coisas, e eu também, né? Então, no final do ano passado, a gente se casou, por exemplo, e eu tava pensando o que eu vou dar de presente pros padrinhos, né? Que vai ser o convite de padrinho. E aí, o que eu fiz? Ó, um tênis que eu mergulhei no café, né? Então, tipo, olha lá. Achou a música. Massa. A música ela tem uns 4 minutos, mais ou menos, tá? Então ela é uma música que ela tem essa frequência em alguns momentos. Não sei se vai pegar no áudio celular, mas acho que vai conseguir pegar. Ela é uma música mais eletrônica, que é o que encaixa ali, né? E aí, cara, isso aí foi um projeto excelente, assim, a gente teve, né, Que legal, os hein? absurdos, né? E aí, voltando, né, então, pô, dei o presente para todos os padrinhos, foi um tênis, né, que foi mergulhado no café. Então, peguei uma panela, tênis branco, mergulhei o café. Então, eu tô sempre procurando jeitos de fazer uma coisa diferente. Passaporte foi uma coisa legal também, né? Eu saí de uma ideia de uma viagem que a gente foi, e era muito similar, né? E aí eu falei, pô, mas se fosse um passaporte, tivesse pra carimbar e tal, então, pô, isso vai ser legal, vou levar pra Pelotas. Já vim pensando, tanto é que o passaporte demorou 1 ano e 2 meses, acho, pra sair do papel e, tipo, de fato, entrar no processo de vendas, né? Enfim, a Differ tem muito disso, não sei se vocês já viram o nosso balde nos locais, né? Isso é uma coisa muito legal também. Ele é um balde que ele tem um grafite, uma arte, assim, com stencil e tudo mais, e sou eu que pinto. Então, né, eu vou pra Rio Grande, vou pra Rio Grande, onde é que é a torrefação. E aí a gente pega esse balde, a gente pinta eles todos, né? A gente reutiliza ele dos baldes de margarina, né? Então a gente faz toda uma higienização dentro deles. A gente pinta e ele é um balde que ele tem uma arte que é bem diferente. Então se tu vai no Leve, por exemplo, o Ricardo usa muito o café, ele até pra decorar o negócio. Sim, que é muito legal. E aí, sei lá, vai em vários lugares. A gente tava falando do Parque Una, né? Pô, a coisa mais interessante é sair de casa e ir nas cafeterias do Parque Una e todas elas usam meu café, entendeu? Então, pô, isso aí é muito interessante. E aí, em todas elas tem os baldes, todas elas utilizam desse mesmo processo, né? E aí, então, quando a gente fala sobre criatividade, é justamente isso, né? Pô, sei lá, nunca pensei em ser pintor, entendeu? Mas na hora que eu pensei, pô, vou fazer isso aqui. Só que eu comecei fazendo com 2 ou 3, né? Que nem eu falei lá no início, a gente tinha 30 assinantes, hoje em dia já deve ter pintado mais, lá, de 400 baldes, entendeu? Então, a gente já tem um processo grande de fazer isso e eu expressar ali o que eu acho da Differ, né? Tanto com a arte de rua. Se tu for na nossa torrefação, /cafeteria, que ela é Rio Grande, tu vai ver que, cara, eu sou amante de obra de arte street, assim, sabe? Então, tenho obra de todos os artistas de Pelotas que trabalham com essa arte urbana, arte de rua, e, cara, eu tenho muito quadro, entendeu? E é uma coisa que eu gosto muito. Então, pô, queria também me expressar nisso, né? E aí colocar um pouco dessa arte pra dentro da Exatamente, um pouco dessa arte pra dentro da Differ. Então, quando a gente fala sobre criatividade, é sobre isso, né? Sobre achar formatos diferentes de fazer. Outra coisa legal também é a função das sacas de café, né? A galera faz reaproveitamento das sacas e tudo mais. Hoje em dia ela não vem mais aquela saca de juta, que é aquele tecido. Hoje em dia ela é meio de papel. Pensa que é uma saca meio parecida com saca de carvão, tá? E aí o pessoal, pô, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a pegar umas inspirações aí no Pinterest e tal. Pô, a gente precisa reaproveitar isso aqui. E, cara, a gente fez uma saca que foi muito legal, que é uma bolsa pra tu levar pros lugares, assim. E aí o presente dos assinantes, que nem tu falou, foi como é que é o nome dela? Ecobag. E a dos parceiros foi essa bolsa feita de saca, que tá lá com o nome do parceiro. Então, tipo, a gente sabe que é o café do Cúrcuma, por exemplo, aí tá lá Cúrcuma. Ou se é o café do mês, já tá escrito na saca, né? Então, tipo, já tem um pouco disso. A gente mandou fazer umas etiquetas também, né? E aí, até entrando em outro assunto, né? Normalmente as pessoas falam que as famílias têm, que a família delas tem um advogado, tem médico da família, né? No caso eu e da Rita, a gente tem o designer nosso, né? Que, tipo, a gente tem um cara que ele trabalha super bem. E aí a gente faz muito trabalho com ele, assim. Então ele é o nosso braço direito em quase todas as iniciativas. Ele desenhou isso aqui, desenhou muita coisa, entendeu? Quem é? O Eric Velar. Eric Velar, olha aí, ó. Ele é de Pelotas? Ele é de Pelotas. Olha um cara aí, muito bom. Um cara muito bom. Eu ia falar depois um salve, Eric, mas aí tu me cortou. Mas não, pô, o cara é bom, assim. Então, pra ver, né? Tem muita gente muito boa aqui em Pelotas e, pô, todas as iniciativas, elas saem disso, né?
Exige tempo, exige dedicação, exige tu ir atrás das coisas, exige tu, né, investimento de tempo, de dinheiro, mas, cara, é o mais legal pra mim. Sim. O mais interessante é eu sair atrás de procurar ideias novas pra fazer sobre o café. Legal. Então agora a gente tá fazendo embalagens novas também, pô, ficaram bem bonitas, né? Enfim, em algum momento vai aparecer as novas aqui pra vocês verem. Ô, Bruno, um café pra uma boa ideia, que é a pergunta do boa. chat. Café para uma boa ideia. Eu acho que, juntando o que o Vitor falou do ritual, né, e ao que eu tinha comentado antes, a contemplação. Eu acho que o juntar o ritual e contemplar ali, tu parar aquele momento para pensar, não só no café, né, mas muitas vezes a gente para e toma um cafezinho para pensar, né? Então acho que isso ali vai nos trazer boas ideias, né? Então acho que o café a gente tem que contemplar ele um pouquinho mais para trazer essas boas ideias. Toma, então. E eu quero uma harmonização. A harmonização preferida de vocês, qual Pô, é? eu não deveria falar isso porque a gente tem muitos parceiros, tá? Mas eu vou te falar a última que eu achei sensacional, tá? Eu fui no meio e aí eu peguei o café deles ali, o café coado com amorrir-me. Cara, e eu tava tomando no solzinho. E tava meio friozinho. Cara, pra mim aquele ali foi absurdo, assim. Pegou um desses Aquela dias que tava... morrer-me, ó. Bah, sério, pra mim foi, assim, absurdamente bom, assim. Acho que foi... Fazia horas que eu não tinha uma experiência dessa. Eu ainda falei pra Ana Rita, eu não gosto de repetir as experiências, né? Porque, às vezes, acaba com a memória, né? Que nem jogar videogame, jogar Play 1, por exemplo. Cara, não dá pra voltar nos videogames antigos, porque, cara, vai acabar com a tua memória. E nesse caso eu repeti, tava bom de novo, e eu falei, meu Deus, isso aqui é muito bom, então... Que engraçado, eu gosto de repetir. Eu tô com vontade de morrer-me com café. Aí eu não vou arriscar de frutas vermelhas. Eu fico com medo, às vezes, de arriscar. Eu vou no restaurante e eu peço sempre a mesma coisa. Ah, mas tu já provou os outros? Não. Hoje eu não estou... Eu gostei desse, eu tô com vontade Eu quero esse. Então, a combinação. Sabe que eu não sou muito das harmonizações. Eu não gosto de comer junto do café. Eu gosto de tomar o café. Mas me veio assim, e pra mim a melhor coisa é um bom pão de queijo. Olha! O pão de queijo. Aquele assim, ó, que faz assim. E tu? Eu ia te perguntar. Quindim. Café. Pá! Peraí, tem... Aí é matador. Isso com uma é... colherzinha. Muito pelotense. Comer com uma colherzinha. Eu vou... Tem escritor que é conhecido por isso, não tem? Que era café com quindim, agora tava falando isso aí, era uma pessoa criativa também. Tem. Eu, pra mim, vou dar a palha pra vocês, tá? É um café de vocês com aquelas croissants da Nuestro Gusto. Pá! Tem o de avelã e o de doce de leite, pra mim, são os favoritos. Com um cafezinho. Eu tomei o do Romildo agora, essa semana. Tá muito bom, abri o do Romildo. Cara, tá muito bom. Mas essa é minha... Com doce. Com doce vai sempre. Com salgado, nem tanto. Meninos, quero agradecer demais a presença e a disponibilidade de vocês, a parceria que a gente está começando agora, né? Vocês apoiando esse nosso projeto aqui. Que bom tê-los aqui, né? E querem falar um pouquinho sobre esses cafés aí? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Gabriel Lamunieri, que foi o produtor que o Bruno comentou ali. É um produtor que tem pouquíssimas torrefações do Brasil, um café extremamente complicado de conseguir, um café muito difícil de comprar ele, né, de chegar até aqui, até o processo de torra, por exemplo, cada uma desses cafés que ele chegou aqui para mim, eu fiz uns 3 perfis de torra, 4 perfis de torra, até achar o ideal, né, que eu acreditava que era o mais interessante. Um dos cafés do Gabriel é o Geisha, né? O Geisha é uma variedade que não pode mais produzir no Brasil, ele tem direito adquirido, então ele pode manter as plantações dele, então é um café que é muito, muito complexo de achar. Esse aqui mesmo, ele tem um social de especiarias muito bom, assim, né? Então a gente fala que tem o social de lavanda, de cardamomo, alguma coisa nessa pegada. O café é extremamente complexo de conseguir, né? Então, muito, muito interessante. E a gente tem o outro que eu comentei também já um pouco, que é o café do Gabriel também de mamão. Pra mim, esse aí é o meu preferido dessa safra. A gente tomou esse agora. Pô, espetáculo. Assim, eu fazendo ele na Chemex, né, que é o meu método preferido, é o que eu mais gosto, assim. E ele tem aquele sensorial da casca do mamão, assim, sabe? Tu tá comendo mamão e sem querer pega um pouquinho a mais, assim, e tu vê que ele tem aquele amarguinho, pô, me lembrou de muita coisa, assim, sabe? Eu achei memória. Absurdamente bom. Então, eu diria que ele é o café hoje, meu preferido dentro da Differ, esse café do Gabriel aí. Fazia horas que eu não tinha café preferido, fazia muito tempo, pelo menos 2 anos.
Que não acho que não aparecia um assim, é esse, entendeu? É É esse. isso aqui. E esse outro do meio é do Romildo? Esse aqui é um do Romildo, até falando um pouco sobre as embalagens da Differ, né? Ele é café de uma embalagem branca, e aí a gente tem essa divisão, né? O café da embalagem branca são os cafés que são café para tomar no dia a dia. São cafés que tu vai conseguir tomar 2, 3 canecas no teu dia sem ter nenhum problema. Tu pega um café da embalagem preta, talvez tu não consiga terminar a primeira caneca, porque, tipo, ele tem o sensorial muito aguçado, ele é muito forte, entendeu? Então, talvez não é um café que é de todos os dias, mas é interessante de ter como ter uma especiaria, pô, final de semana, hoje eu vou dedicar aqui, entendeu? Eu vou tomar esse café, contemplar ele, então seria a minha recomendação aí também. Espetáculo. Só para avisar, esses cafés não estão sendo vendidos agora, então possivelmente a gente não vai vender eles tão cedo, eles estão sendo bonificados, né? Tanto os nossos parceiros, né? Então, pô, a gente foi lá no Leve, levou café, vai no Curva, levou café, então a gente foi no Alecrim, levei café para Augusto lá também. Então, todos os parceiros nossos, eles vão recebendo essas embalagens para eles experimentarem esse tipo de café, né? Não é um café que tu vai vender numa cafeteria também, não tem como. Entendeu? Porque tu não vai servir uma coisa que as pessoas não vão tomar toda. Tu precisa agradar o máximo do público ali. E aí faz o que o Bruno fazia lá, que obviamente foi quando tive acesso a cafés muito bons, que tem um café ali, que é um café que algumas pessoas só têm acesso dentro do Leve. E aí, de fato, esses aqui são um desses, né? Pô, tem que chegar ali, conversar com o barista, pô, ele vai te falar, eu tenho esse café, pô, vamos experimentar, vamos fazer junto. Vai. Tem Que que ter- maneiro. Tem que ser amigo do barista. Tem que ser amigo do barista. Tem que ser amigo do Isso barista. acontece, tá? Isso não é de nada, não. Não, isso é verdade, é verdade. Tem que... acho que faz umas 2 semanas eu fui a Porto Alegre, e aí eu fui numa cafeteria lá de um conhecido, e aí eu perguntei uma sugestão pra ele, assim, eu queria só tomar um expresso, um café filtrado, eu perguntei, qual eu escolho aqui? Ele, não, peraí, vou fazer os dois pra ti. Aí ele veio com os dois, assim, e mais o expresso, quase que me empurrou mais café, assim, se tivesse mais tempo a gente tinha tomado muito café ali, então essa amizade aí com o pessoal da cafeteria traz seus benefícios. Como é que faz para entrar na lista de espera do clube? Boa. No site tem lá, né, todos os preços e tudo mais, tem um botãozinho que é entrar na lista de espera, manda uma mensagem, já vai entrar automaticamente, já vai entrar na lista ali. Boa notícia é que ela existe, né, a notícia ruim é que a última vez que ela ficou fechada foi por 1 ano e meio quase, né, então agora por último a gente deixou entrar pelo menos umas 25, 30 pessoas, então... É de acordo com as resistências? Exatamente. Então pra tu ver que tem muito Tem que matar alguém aí pra... ou alguém tem que viajar. Normalmente o pessoal para porque vai viajar, entendeu? Tipo, vai morar em outra cidade, vai fazer alguma coisa. E ultimamente a galera tem ido morar em outra cidade, tem nos pedido, por favor, pra gente mandar pelo correio os cafés, que é um pouco contra a nossa vontade, assim, do jeito que a gente faz, né? O processo que a gente acredita que o café, ele tem que ter todo esse processo, que, começar a tomar 2 dias depois da torre, e aí vai perder boa parte disso no trânsito, né? Mas aí a gente fica pensando, pois é, as pessoas assinam, sei lá, 4 anos, né? A gente não vai deixar de atender essa pessoa. Então, a gente tem aí 12 ou 13 assinantes que são de fora de Pelotas, que a gente faz um esforço um pouquinho maior, né? Pra fazer esse processo de entrega pra eles. Mas é isso, dá pra entrar lá na lista de espera E também tem esperar. as opções de retirada, né? Esse aí é interessante de falar, até que ele já tá fechando já, né? Eu achando que era uma novidade que a gente... Uma novidade já acabou. A gente tava pensando em fazer um processo um pouco diferente, que era pra movimentar as cafeterias, né? Então, assinar a Differ e tu retirar numa cafeteria parceira, né? Então, retirar no Leve, retirar no Cúrcuma, retirar em vários outros lugares, né? Só que daí, no mesmo formato, começou a crescer e a gente falou, não, acho que não é tão interessante porque tem muita gente entrando nesses modelos, né? Então, vamos dar uma segurada por um tempo, vamos ver como é que roda, daqui a pouco talvez a gente abra de novo. Mas, de novo, a gente não tem a intenção de crescer desesperadamente, não é a nossa necessidade. Com sorte, né, pega um amigo como o Alan, e aí alguém vai lá e sobra café e tu entrega o café para essa pessoa. Então, seja um amigo das pessoas que têm a assinatura da Differ, que daqui a pouco vai aparecer uma embalagem na casa de Façam vocês. contatos. E sejam gentis com essas pessoas. Gente, obrigado pela disponibilidade de vocês. Fechou. Que tenhamos um ano maravilhoso aí de parceria. Agora, Bem. turbinados com o Differ. Cafeinados. Toma. Boa. Esse foi o Tinocast, podcast da indústria criativa de Pelotas região, e até a próxima com muito mais Tinocast. Uma coisa que a gente pode fazer.